Olá, meu nome é Pérola Rocha e sou da turma de ITST 12 e nosso grupo vamos falar sobre os 3 assuntos da matéria de Química. Nosso grupo é composto por 7 pessoas e o nosso objetivo é nos aprofundarmos mais sobre os assuntos de ligações químicas intramoleculares, ligações químicas interatômicas e geometria molecular. Bom, eu vou falar sobre as ligações químicas interatômicas. Essas ligações químicas se responsabilizam pelo agrupamento de átomos e sólidos iônicos e também pela formação de moléculas. Elas ocorrem quando o átomo atrai ou repele elétrons em busca de estabilidade que tal ligação estabelece. Agora eu vou falar das ligações interatômicas e iônicas. Acontece uma transferência permanente de elétron, que acaba resultando na formação de cátions, íons positivos, ou até mesmo de ânions, íons negativos. Agora eu vou falar da ligação interatômica covalente. Ao contrário da ligação iônica, a covalente é capaz somente de compartilhar os elétrons, mas não de transferi-los definitivamente. Bom, agora eu vou falar da ligação interatômica covalente dativa. Acontece quando um dos átomos já chegou na estabilidade, mas o outro ainda precisa dos átomos para completar a camada de valência. E para finalizar, eu vou falar sobre as ligações interatômicas metálicas, que ocorre entre os átomos de metal. Quando muitos desses estão agrupados num cristal metálico, eles acabam perdendo os elétrons da última camada, o que resulta numa rede ordenada de íons positivos e no mar de elétrons em um movimento aleatório. Ligações químicas intramoleculares. Uma força intermolecular é aquela que medeia a interação entre as moléculas, inclusive a força eletromagnética de atração ou repulsão que age entre os átomos ou em outras partículas vizinhas. Existem 3 tipos de ligações intramoleculares: a dipolo induzido, a dipolo-dipolo e a ligação de hidrogênio. Na dipolo induzido, há uma separação dos polos de forma induzida e há interação na qual as forças intramoleculares são consideradas fracas. Isso acontece nas moléculas apolares, ou seja, são moléculas que não formam polos. Um outro fato sobre essa ligação intramolecular é que há momentos em que os elétrons eles vão se acumular em uma parte da molécula, assim caracterizando um dipolo temporário, e vai ser induzido a formar outros dipolos em moléculas vizinhas. Oi, meu nome é Pérola, eu vou falar sobre o dipolo-dipolo. Eles ocorrem em moléculas polares e são salvas em moléculas que possuem átomos de hidrogênio ligados a flúor, oxigênio ou nitrogênio. O polo negativo de uma molécula se liga ao polo positivo de outra molécula porque ambas possuem polos negativos e positivos, e suas interações são mais intensas do que o dipolo induzido porque é um dipolo permanente. Sobre as ligações de hidrogênio, é uma interação intermolecular que também é característica de moléculas polares. Dá-se em casos de átomos de hidrogênio ligados a átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio. E como os átomos de hidrogênio e os outros átomos têm uma diferença considerável de eletronegatividade, essa interação intermolecular é bem forte. Eu não sei se eu tenho que falar isso, mas elas foram propostas em 1873 pelo químico e físico Derek Van der Waal. Existem 4 tipos de força gravitacional. Meu nome é Hilary e eu vou falar um pouco sobre geometria molecular. Bem, geometria molecular é o estudo de como os átomos estão distribuídos na molécula, e essa pode possuir várias formas geométricas. E como saber a geometria de uma molécula? Bem, a forma mais simples é com base na teoria de repulsão dos pares de elétron na camada de valência. Segundo essa teoria, os pares de elétrons do átomo central repelem-se mutuamente com uma nuvem eletrônica. A geometria molecular é importante porque ajuda a definir as propriedades das substâncias. As moléculas mais simples são as de água, porque ela possui uma geometria plana, que é o formato mais simples da geometria molecular. Os tipos de geometria são geometria linear, geometria angular, geometria trigonal plana, geometria tetraédrica,
geometria piramidal, geometria bipiramidal e geometria octaédrica. A geometria linear forma um ângulo de 180 graus e é composta por 3 átomos, 2 na ponta e 1 no meio. A trigonal plana é composta por 4 átomos, sendo 1 no meio, 1 em cima e outros 2 embaixo, e ela forma meio que um formato de um triângulo, e ela tem um ângulo de 120 graus de um átomo para o outro. A tetaédrica é formada por 5 átomos, 1 no meio e os outros 4 nos extremos. Ela forma um triângulo, só que como se tivesse um espaço no meio. Ela forma um ângulo de 109,5 graus entre um átomo e outro. A bipiramidal trigonal é formada por 6 átomos. Ela tem 1 no meio e 5 ao redor. E o maior ângulo entre um átomo e outro é de 120 graus e o menor é de 90 graus. A octaédrica possui 6 átomos ao redor e um átomo no centro, e ela forma um ângulo de 90 graus entre um átomo e outro. A angular é formada por 3 átomos e tem um ângulo de 104 graus,5, e ela tem 2 átomos no extremo e 1 na ponta. Por último, temos a geometria piramidal, que é formada por 1 átomo na ponta, no extremo, e 3 outros embaixo. A geometria linear ocorre em moléculas diatômicas ou triatômicas, que não apresentam nuvens não ligantes. A angular é uma forma de organização dos átomos no plano espacial que ocorre em moléculas triatômicas, com repulsão eletrônica de nuvens no átomo. A geometria trigonal plana ocorre quando se tem uma molécula tetratômica, 4 átomos, na qual o átomo central liga-se diretamente a 3 outros átomos, e nessa estrutura não há nuvem eletrônica não ligante. A piramidal ocorre quando há uma molécula tetatômica, 4 átomos, cujo átomo central liga-se diretamente a 3 outros átomos. Essa estrutura apresenta obrigatoriamente uma nuvem eletrônica não ligante. A tetraédrica é quando há uma molécula pentatômica, que é formada por 5 átomos, cujo átomo central não apresenta nuvem eletrônica não ligante, liga-se diretamente a 4 outros átomos. A bipiramidal ocorre quando há uma molécula hexatômica, que é formada por 6 átomos, cujo central liga-se diretamente a 5 outros átomos. Neste caso, não há nuvem eletrônica não ligante. A octaédrica é quando há uma molécula heptatômica, que é formada por 7 átomos, na qual o átomo central liga-se diretamente a 6 outros átomos. Neste caso, não há nuvem eletrônica não ligante. Agora eu vou apresentar alguns compostos iônicos famosos no nosso cotidiano. O cloreto de sódio é um exemplo de composto iônico, ou seja, o tipo de ligação química existente é a ligação iônica. Além disso, ele é classificado dentro das funções inorgânicas como sal. O carbono de cálcio está presente nos corais, o sulfato de cobre é utilizado como herbicida, o sulfato de alumínio, utilizado no tratamento de água, e o iodeto de potássio é utilizado no tratamento radioterápico.